1990, portanto um ano depois da queda do Muro de Berlim, o escritor mexicano Octavio Paz pronunciou um discurso que ele intitulou à época A Busca do Presente. Nesse discurso, Paz se referia ao que chamava o ocaso do futuro, ao fato de que as nossas sociedades contemporâneas são as únicas, desde a Grécia clássica, que estão desprovidas de crenças metahistóricas convincentes que forneçam instrumentos para pensar o futuro. O resumo da palestra de Octavio Paz acerca dessas crenças e da crise dessas crenças que moveram o Ocidente moderno é contundente para que nós pensemos a caracterização do assombro e da desorientação contemporânea em relação ao tempo futuro. Diz Paz, em primeiro lugar, a crise na crença da infinitude do processo humano e do seu progresso contínuo, é evidente. Vivemos hoje a consciência da finitude dos recursos naturais e da espoliação humana que põe em risco a sobrevivência da própria espécie. Será que nós podemos ainda acreditar em instrumentos de reversão desse quadro? Por vezes sim, pela técnica, pela ciência, mas num contexto atual em que nós já conhecemos o caráter destrutivo dessas mesmas técnicas e ciência. E as armas nucleares refutam qualquer possibilidade de crermos que elas são boas e progressistas em si. Aqui, Octavio Paz identifica a refutação devastadora da noção de progresso inerente à história. Em segundo lugar, aquele otimismo acerca do destino do sujeito histórico moderno, a humanidade, foi destruído pela experiência das duas guerras mundiais, dos totalitarismos e do desenvolvimento em pleno século XX dos campos de concentração, uma das mais cruéis instituições humanas já conhecidas. Em terceiro, a impossibilidade de se crer numa racionalidade intrínseca da história e em qualquer noção bondosa do desenvolvimento humano. Mesmo no domínio tradicional da ordem e da regularidade, que é o domínio das ciências exatas, o acidente, o acaso, o caos estariam hoje mais presentes do que determinismos cognoscíveis. Em quarto lugar, a derrocada reforçada pelos acontecimentos de 89 e o fim do mundo comunista, das hipóteses filosóficas ou históricas que acreditavam conhecer as leis do desenvolvimento histórico. Não há mais chaves ou motores a partir dos quais possamos ter certeza de que a nossa ação é produtora de um futuro virtuoso. As sociedades, construídas em nome do futuro intrínseco às leis do progresso histórico, terminaram nos cárceres gigantescos, em leviatãs burocráticos e perversos e negaram a sua pretensa origem de redenção definitiva de todas as iniquidades. Enfim, Octavio Paz apontava que nós nos encontrávamos naquele momento diante de um futuro opaco, incerto e, mais do que tudo isso, atemorizador. E a ação política associada ao planejamento abrangente do futuro parecia ter se tornado objeto de desconfiança, dados os sucessivos resultados nefastos vividos pelo século XX. A meu ver,